Aceite este homem, Eleanor, ou amanhã estarás dormindo na lama da estrada com os cães. As palavras de Lady Beatrice Hawthorne ainda chicoteavam a mente de Eleanor enquanto ela caminhava para o altar. O vestido de noiva era uma mortalha de seda marfim. Diante dela, Victor Ravenscroft, o homem que comprou as dívidas de sua família e o ódio de seu coração, esperava como uma estátua de granito negro. O salão estava cheio de abutres sociais esperando sua queda. Eleanor sentiu o metal frio da aliança deslizar por seu dedo como uma algema de luxo. Ela não estava se casando. Estava sendo entregue ao seu pior inimigo. Mas o que Victor faria assim que as portas do quarto se fechassem? Ninguém em Ashford poderia prever. À sua volta, rostos conhecidos observavam com uma mistura de piedade mal disfarçada e curiosidade mórbida. A elite de Ashford reunira-se não para celebrar, mas para testemunhar a queda definitiva dos Hawthorne. Horas antes, ainda no solar decadente que um dia fora o orgulho de sua família, a madrasta de Eleanor havia sido direta com uma crueldade quase cirúrgica. Lady Beatrice Hawthorne, uma mulher de ombros largos e olhar calculista, posicionara-se diante da lareira apagada. Não havia dinheiro sequer para a lenha adequada, e pronunciara as palavras que selaram o destino de Eleanor. Ou aceitas a união com Ravenscroft, ou a propriedade Hawthorne Manor será tomada pelos credores até o fim desta semana. A voz de Beatrice não admitia réplica. Teu pai morreu deixando dívidas que não conseguimos honrar. Os boatos sobre desonestidades, verdadeiros ou não, destruíram qualquer chance de empréstimos. Esta é a única saída. Eleanor recordava-se de ter ficado imóvel diante da janela embaçada, observando a chuva fina que começava a cair sobre os jardins outrora magníficos, agora tomados por ervas daninhas. Sua voz saíra baixa, mas firme. E se eu recusar? Então seremos expulsas sem um tostão, sem reputação, sem futuro. Beatrice cruzara os braços. Ao menos como Lady Ravenscroft terás um teto, nome e proteção. É mais do que qualquer outra mulher na tua posição poderia esperar. Proteção. A palavra soava amarga na memória de Eleanor. Proteção do homem que se beneficiara da ruína de seu pai. Proteção oferecida não por bondade, mas por algum interesse obscuro que ela ainda não compreendia completamente. O nome Hawthorne, outrora sinônimo de integridade e fidalguia, já não possuía força para resistir às ondas de boatos, intrigas e interesses alheios que se abateram sobre a família após a morte súbita de Sir Edmund Hawthorne. Eleanor carregava sobre os ombros delicados a herança de um pai injustiçado e a expectativa silenciosa de todos que aguardavam sua submissão final. E agora, ali estava ela. O noivo aguardava imóvel junto ao altar, uma figura imponente vestida de negro absoluto. Victor Ravenscroft não sorria, não demonstrava triunfo. Sua expressão era de pedra lapidada, esculpida por anos de desconfiança, perdas e um passado que Eleanor mal conhecia. Ele era alto, quase intimidadoramente alto, com ombros largos que preenchiam o casaco de corte impecável. Os cabelos negros como carvão estavam penteados para trás com rigidez formal, revelando um rosto de linhas duras, mandíbula quadrada, nariz aristocrático, olhos de um cinza tempestuoso que pareciam capazes de atravessar qualquer máscara. Ele era o inimigo declarado dos Hawthorne, o homem que prosperara enquanto a família de Eleanor ruía em escombros financeiros e sociais. Aos olhos da sociedade de Ashford, aquela união representava equilíbrio de forças, a reconciliação de duas casas rivais. Para Eleanor era a humilhação suprema, entregar-se ao homem que simbolizava sua derrota. Victor observava Eleanor aproximar-se com uma intensidade que ela sentiu como calor físico contra a pele. Pela primeira vez, seus olhares se encontraram diretamente. Não havia gentileza naqueles olhos cinzentos, mas também não havia crueldade.
Apenas uma frieza calculada, como se Eleanor fosse uma peça de um jogo de xadrez que ele precisava posicionar corretamente. Quando ela finalmente parou ao lado dele, o perfume masculino de tabaco e couro preencheu-lhe as narinas. Victor era uma presença esmagadora, sólida, real, ameaçadoramente próxima. Eleanor manteve o queixo erguido, recusando-se a demonstrar fraqueza. Se iria cair, cairia de pé. O celebrante, um homem idoso de batina escura, iniciou a cerimônia com voz trêmula. As palavras latinas ecoavam pelas paredes de pedra como um cântico fúnebre. Eleanor ouvia sem verdadeiramente escutar. Sua mente vagava, procurando alguma rota de fuga que não existia. Então chegou o momento inevitável. Eleanor Hawthorne. A voz do celebrante cortou o ar como uma lâmina afiada. Aceitas Victor Ravenscroft como teu legítimo esposo para honrá-lo e respeitá-lo conforme os sagrados laços do matrimônio? O mundo pareceu se contrair. O salão, os convidados, até mesmo Victor, tudo desapareceu por um instante interminável. Eleanor sentiu o coração pulsar com força selvagem contra as costelas, ameaçando romper o corpete apertado do vestido. Seus dedos apertaram o buquê até que os caules começassem a ceder. Ela poderia dizer não. Poderia virar as costas, caminhar porta afora e enfrentar as consequências. A pobreza absoluta, o escárnio social, o desamparo. Seria honesto. Seria digno. Mas também seria o fim de tudo. Eleanor respirou fundo, expandindo os pulmões até que a dor a ancorou de volta à realidade. Quando falou, sua voz emergiu sem tremor, clara e firme como cristal. Sim. A palavra ecoou pelo salão como uma sentença final. Não houve lágrimas, não houve protesto. Apenas a dignidade silenciosa de quem entende que sobreviver, às vezes, exige sacrifícios profundos demais para serem medidos. Victor não reagiu visivelmente, mas algo, um clarão mínimo, quase imperceptível, atravessou seus olhos cinzentos antes de desaparecer. Quando chegou sua vez de responder, sua voz foi grave e controlada, sem nenhuma emoção detectável. Sim. Os anéis foram trocados, ouro frio deslizando sobre dedos rígidos. Eleanor sentiu o metal pesar em sua mão esquerda como uma algema elegante. Podeis selar a união, anunciou o celebrante. Victor virou-se para Eleanor com movimentos medidos. Aproximou-se até que restassem apenas centímetros entre eles. Ela podia ver cada detalhe de seu rosto. A pequena cicatriz acima da sobrancelha direita, a linha severa dos lábios, a sombra de barba que começava a despontar mesmo àquela hora da tarde. Ele inclinou-se. Eleanor fechou os olhos por instinto, preparando-se para o contato inevitável. Os lábios de Victor roçaram sua testa. Um beijo breve, formal, completamente desprovido de afeto. Era tecnicamente suficiente, socialmente aceitável e absolutamente vazio. Quando Eleanor abriu os olhos novamente, encontrou Victor já recuado, oferecendo-lhe o braço com uma cortesia mecânica. O que ninguém naquele salão percebeu, nem mesmo Eleanor, foi que naquele instante preciso, algo maior que a injustiça havia sido despertado. Uma corrente invisível havia sido forjada, e uma vez criada, seria impossível de quebrar. A viagem até a propriedade Ravenscroft aconteceu sob uma tempestade persistente que transformara as estradas em rios de lama. A carruagem avançava lentamente, balançando violentamente a cada buraco, enquanto a chuva martelava o teto em um ritmo hipnótico e implacável. Dentro do compartimento forrado de veludo verde escuro, o silêncio entre os recém-casados era mais denso que a tempestade lá fora, carregado de tensão contida, expectativas não ditas e um desconforto cortante. Victor permanecia rígido em seu assento, olhando fixamente pela janela coberta de gotas, que distorciam a paisagem externa em formas abstratas.
Seus dedos tamborilavam ocasionalmente sobre a coxa, o único sinal de que não era completamente indiferente à situação. Eleanor, sentada no banco oposto, mantinha as mãos entrelaçadas sobre o colo, os olhos baixos, estudando os próprios dedos como se fossem documentos complexos que exigiam decifração. Nenhum dos dois falou durante as 3 horas de jornada. A mansão Ravenscroft surgiu entre a névoa como uma sentinela antiga e implacável. Construída em pedra cinza que parecia absorver a pouca luz disponível, erguia-se isolada sobre uma colina, cercada por bosques densos de carvalhos retorcidos. 3 andares de janelas austeras observavam a estrada como olhos vazios. Torres laterais coroadas com telhados pontudos de ardósia completavam a imagem de uma fortaleza mais que uma residência. Eleanor sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando a carruagem atravessou os portões de ferro trabalhado. Aqui, compreendeu com clareza absoluta, havia entrado em uma nova realidade. Uma gaiola de luxo, onde tudo seria impecável, mas nada seria acolhedor. A porta principal abriu-se antes mesmo que a carruagem parasse completamente. Um mordomo de meia-idade, vestido com libré impecável em preto e dourado, desceu os degraus de entrada com um guarda-chuva largo. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo absoluto. "Bem-vindo de volta, milord", cumprimentou com uma reverência precisa. Seus olhos deslizaram brevemente para Eleanor, avaliando-a com a eficiência de quem cataloga propriedades. "Milady." "Graves", Victor respondeu, descendo da carruagem e virando-se para oferecer a mão a Eleanor, sem olhá-la diretamente. Ela aceitou o auxílio, pisando na poça de lama que se formara ao redor da carruagem. A água gelada penetrou imediatamente o tecido delicado de suas botas de cetim. Victor não pareceu notar, ou não se importou. O interior da mansão era ainda mais imponente que o exterior. O hall de entrada elevava-se por 2 andares completos, com uma escadaria dupla de mármore que se dividia elegantemente no primeiro patamar. Lustres de cristal pendiam do teto abobadado, suas centenas de peças refletindo a luz das velas em padrões caleidoscópicos. O chão era um mosaico elaborado de mármore preto e branco, polido até reluzir como espelho. Paredes forradas com painéis de carvalho escuro exibiam retratos de ancestrais severos que pareciam julgar cada movimento. Uma fileira de criados aguardava a informação perfeita. Governanta, cozinheira, criadas de quarto, lacaios, todos vestidos com uniformes imaculados, todos com expressões cuidadosamente neutras. "Esta é a Sra. Graves." Victor indicou uma mulher alta e magra, de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, postura ereta como vara de ferro. "Ela administra a casa e supervisionará tuas necessidades." A Sra. Graves inclinou a cabeça com formalidade rígida. "Milady, vossa suíte foi preparada conforme as instruções do Senhor." Eleanor murmurou um agradecimento que se perdeu no eco do salão. Victor virou-se para ela pela primeira vez desde que entraram. Seu rosto permanecia indecifrável. "A Sra. Graves mostrará teus aposentos. O jantar será servido às 8 em ponto na sala de jantar formal. Espera-se pontualidade." Não era um convite, era uma ordem. Antes que Eleanor pudesse responder, Victor já estava subindo a escadaria com passos firmes, desaparecendo em um corredor lateral sem olhar para trás. Eleanor ficou sozinha no hall, sentindo dezenas de olhos discretamente observando-a. A umidade de suas roupas começava a penetrar até a pele, fazendo-a tremer. Mas não se permitiu demonstrar fraqueza diante da criadagem. "Por favor, acompanhe-me, milady." A voz da Sra. Graves cortou o silêncio constrangedor. A suíte de Eleanor localizava-se na ala leste do 2º andar, distante o suficiente dos aposentos principais
para estabelecer claramente os limites que Victor impusera. Eram 4 cômodos conectados, um salão de estar, um quarto de vestir, o quarto propriamente dito e um pequeno escritório. Tudo decorado em tons de azul acinzentado e branco, com móveis de mogno e cortinas de damasco pesado. Vossa criada pessoal chegará em breve para auxiliá-la a trocar de roupa, informou a senhora Graves com eficiência mecânica. Há água quente para banho se desejar, sino para chamar assistência ali. Apontou para um cordão de veludo próximo à lareira. Alguma necessidade imediata? Eleanor olhou ao redor do espaço que seria sua prisão dourada. Não, obrigada. A governanta retirou-se com uma reverência curta, fechando a porta com um clique suave, mas definitivo. Sozinha, finalmente, Eleanor permitiu-se desabar sobre o divã próximo à janela. As pernas tremiam de exaustão emocional. Fechou os olhos, respirando profundamente, tentando processar tudo o que acontecera nas últimas horas. Casada, com Victor Ravenscroft, morando na mansão dele, sujeita às regras dele. Abriu os olhos e fixou o olhar na paisagem além da janela. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Além dos jardins formais, perfeitamente simétricos e impecavelmente mantidos, estendia-se uma floresta densa que parecia engolir a luz do entardecer. Distante, quase na linha do horizonte, Eleanor podia distinguir a silhueta de uma torre em ruínas. Um toque discreto na porta anunciou a chegada da criada. Uma jovem de não mais que 18 anos, cabelos loiros presos sob uma touca branca, entrou carregando toalhas limpas e um roupão. Milady, meu nome é Sarah. Fui designada para servi-la. Sua voz era suave, tímida. Devo preparar vosso banho? Eleanor assentiu, grata pela distração de tarefas práticas. Enquanto Sarah trabalhava, enchendo a banheira de cobre com água fumegante perfumada com lavanda, Eleanor despiu-se lentamente, deixando o vestido de casamento cair em uma pilha úmida no chão. Observou sua própria imagem no espelho do quarto de vestir. Pele pálida demais, olhos grandes demais, corpo delgado demais. Não era exatamente o que se esperava de uma noiva radiante. Água quente foi uma bênção. Eleanor submergiu até o queixo, sentindo os músculos tensos relaxarem gradualmente. Fechou os olhos e tentou não pensar no que viria a seguir. O jantar revelou-se tão formal e gélido quanto Eleanor antecipara. A sala de jantar era um espaço vasto, dominado por uma mesa de mogno que poderia acomodar facilmente 20 pessoas. Velas em castiçais de prata iluminavam o ambiente com luz dourada e dançante. Talheres de prata reluziam sobre toalhas de linho branco. Cristais centelham. Victor já estava sentado à cabeceira quando Eleanor entrou, pontualmente às 8. Ele levantou-se por cortesia automática, indicando a cadeira ao lado oposto da mesa. Longe demais para conversação confortável, perto demais para ignorância completa. Um lacaio puxou a cadeira para Eleanor. Ela sentou-se com graça cultivada, alisando a saia do vestido de jantar em seda verde musgo que Sarah havia escolhido para ela. O jantar consistiu em 5 pratos servidos com precisão militar. Sopa de cogumelos, salmão com molho de alcaparras, assado de cordeiro com vegetais assados, salada de endívias, pudim de limão. Eleanor comeu mecanicamente, mal registrando os sabores. Victor demonstrava apetite normal, mas não fez nenhuma tentativa de iniciar conversa. O silêncio era quebrado apenas pelo som discreto de talheres contra porcelana e o ocasional tinir de cristal. Após o 3º prato, Eleanor não suportou mais. Pousou o garfo com um clique audível. Podemos ao menos fingir civilidade? Sua voz saiu mais afiada do que pretendia. Victor ergueu os olhos, uma sobrancelha arqueada em surpresa moderada. Eu não sabia que minha companhia fosse tão insuportável. Vossa companhia seria tolerável se existisse. Eleanor segurou seu olhar. Passamos as últimas horas em silêncio absoluto.
Somos estranhos forçados a coabitar. Certamente há tópicos de conversação que poderiam tornar esta situação menos glacial. Algo, talvez diversão, talvez irritação, piscou nos olhos cinzentos de Victor. Ele recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos sobre o abdômen. Muito bem. Do que desejas conversar, Eleanor? Era a primeira vez que ele pronunciava seu nome. O som dele em sua voz grave causou uma reação inesperada. Um arrepio que percorreu sua nuca. Eleanor forçou-se a manter a compostura. Por que te casaste comigo? A pergunta pairou no ar como fumaça espessa. Victor não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram o rosto dela com uma intensidade calculadora, como se estivesse decidindo quanto da verdade poderia revelar. Por necessidade prática, respondeu finalmente. Precisava de uma esposa. Tu precisavas de proteção financeira. Foi uma transação mutuamente benéfica. Transação. Eleanor repetiu a palavra com amargura palpável. É assim que vês o matrimônio? Como negócio comercial. Como vês tu? Victor contra-atacou. Como romance de contos de fadas. Amor eterno conquistado em bailes iluminados por velas. Sua voz carregava cinismo cortante. Cresce, Eleanor. No nosso mundo, casamentos raramente têm qualquer relação com afeto. São alianças estratégicas, fusões de fortunas, obrigações sociais. Nós apenas fomos mais honestos sobre isso que a maioria. As palavras dele deveriam machucá-la. Mas Eleanor já estava anestesiada demais para sentir mais dor. E o que esperas de mim nesta transação? Perguntou com voz controlada. Victor apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. A vela entre eles lançava sombras dramáticas em seu rosto, acentuando a dureza de suas feições. Respeito público, comportamento apropriado em eventos sociais, discrição absoluta. Ele fez uma pausa. E distância privada. Não exigirei nada além do que seja socialmente necessário. A implicação era clara. Ele não esperava consumar o casamento. Não esperava intimidade. Ela seria Lady Ravenscroft apenas no nome. Eleanor deveria sentir-se aliviada. Em vez disso, experimentou uma estranha mistura de humilhação e decepção. Compreendo, disse simplesmente. O resto do jantar transcorreu em silêncio renovado. Quando finalmente terminou, Eleanor retirou-se para sua suíte sem cerimônia. Deitada na cama ampla demais para uma pessoa só, encarando o dossel de seda azul acima de si, Eleanor permitiu-se finalmente chorar. Não por Victor, não pelo casamento, mas pela vida que perdera, pela inocência que morrera e pelo futuro vazio que se estendia à sua frente como um deserto interminável. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina rígida. Eleanor acordava cedo, tomava café da manhã sozinha em sua suíte, passeava pelo jardim se o clima permitisse, almoçava sozinha novamente. Victor estava sempre ausente, trancado em seu escritório atendendo negócios ou visitando propriedades distantes ou simplesmente evitando-a deliberadamente. Eles se encontravam apenas no jantar. Conversações curtas, formais, vazias. Então separavam-se novamente para suas respectivas solidões. Eleanor sentia-se definhar. Não fisicamente. A comida era excelente, sua saúde permanecia boa. Mas emocionalmente, algo dentro dela encolhia um pouco mais a cada dia de isolamento. Foi à noite, incapaz de dormir, que Eleanor descobriu a biblioteca. Vagando pelos corredores escuros da mansão, com apenas uma vela tremulante para guiá-la, empurrou uma porta pesada de carvalho que pensava estar trancada. Esta cedeu com um gemido prolongado, revelando um espaço que roubou-lhe o fôlego. A biblioteca ocupava 2 andares completos, conectados por uma escada em espiral de ferro forjado. Prateleiras de mogno escuro subiam até o teto distante, entupidas com milhares de volumes encadernados em couro. O ar cheirava a papel antigo, poeira e cera de abelha.
Uma lareira de mármore ocupava uma parede inteira, atualmente apagada. Poltronas de couro Bordeaux e mesas de leitura com abajures de vidro verde completavam o ambiente. Eleanor entrou como se adentrasse um templo sagrado. Seus dedos deslizaram reverentemente pelas lombadas dos livros: filosofia, história, literatura clássica, ciências naturais, línguas antigas. Uma coleção impressionante, cuidadosamente curada ao longo de gerações. Escolheu um volume ao acaso, um tratado sobre botânica com ilustrações detalhadas, e instalou-se em uma das poltronas próximas à janela. A lua cheia fornecia luz suficiente para a leitura. Pela primeira vez desde o casamento, Eleanor sentiu algo próximo de paz. Aqui, cercada por conhecimento acumulado, ninguém a julgava. Ninguém esperava nada dela. Podia simplesmente existir. Tornou-se um hábito. Toda noite, após ter certeza que a casa dormia, Eleanor descia silenciosamente para a biblioteca. Lia até os olhos arderem de cansaço. Então, retornava furtivamente para sua cama. O que ela não sabia era que suas visitas noturnas não passavam despercebidas. Victor, insone crônico desde a morte de seu irmão anos atrás, observava da sombra do corredor superior. Via a luz suave da vela de Eleanor mover-se pela biblioteca. Via sua silhueta curvada sobre os livros, totalmente absorta. Algo naquele cenário o perturbava profundamente. A maneira como ela se movia, silenciosa, quase reverente. A concentração absoluta em seu rosto quando lia. A paz que parecia emanar dela, transformando o espaço ao redor. Aquela mulher não se parecia em nada com a figura frágil e quebrada que ele imaginara. Havia uma força silenciosa nela, uma resiliência que ele não antecipara. E pela primeira vez em anos, Victor sentiu algo além de indiferença gélida, uma curiosidade perigosa, um interesse que ele não podia, não deveria, permitir-se cultivar. Mas não conseguia deixar de observar. O convite chegou em uma manhã fria de outono, 3 semanas após o casamento. Um envelope de papel creme espesso, selado com lacre vermelho, mostrando o brasão dos Ravenscroft, um corvo em voo sobre uma torre. A caligrafia era elaborada e formal. Eleanor abriu-o durante o café da manhã solitário em sua suíte. Sarah servia chá, enquanto observava com curiosidade discreta. Um baile, murmurou Eleanor, pousando o convite sobre a mesa com mais força do que necessário. O primeiro evento social como Lady Ravenscroft, o primeiro teste público de seu casamento de fachada, a primeira oportunidade para a elite de Ashford avaliá-la, julgá-la, destruí-la. Sarah aproximou-se, olhos brilhando de excitação. Oh, milady! O baile dos Ravenscroft é o evento do ano. Dizem que mais de 200 convidados comparecem. Música até o amanhecer. Comida suntuosa. É absolutamente mágico. Eleanor forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Sem dúvida. Mais tarde naquele dia, durante o raro jantar em que Victor estava presente, Eleanor mencionou o convite. Suponho que meu comparecimento seja obrigatório, comentou enquanto cortava delicadamente um pedaço de fazão assado. Victor ergueu os olhos de seu prato. Naturalmente, é o evento social mais importante que promovemos. Tua ausência seria inaceitável. Então irei. Não era pergunta. Era resignação. A senhora Graves providenciará um vestido apropriado, acrescentou Victor, retornando à refeição como se o assunto estivesse encerrado. Mas Eleanor não havia terminado. Quem estará presente? Todos. A resposta foi concisa. Todas as famílias de destaque da região. Magistrados, comerciantes bem-sucedidos, alguns nobres de terras distantes. Incluindo aqueles que conheceram meu pai. Victor congelou por uma fração de segundo. Então prosseguiu, cortando a carne com precisão cirúrgica. Possivelmente. Eleanor pousou os talheres, entrelaçando as mãos sobre o colo para esconder o tremor.
E o que esperas que eu faça quando inevitavelmente alguém mencionar a suposta desonestidade dele? Quando os olhares de pena ou desdém forem direcionados a mim? Quando os comentários velados começarem? Significava a armadura, Eleanor compreendeu. Um escudo contra ataques diretos, mas também um alvo maior. Os dias que precederam o baile foram um turbilhão de preparativos. A Sra. Graves assumiu o comando absoluto, transformando a mansão em um quartel militar de planejamento de eventos. Criados poliam cada superfície até reluzir. Floristas chegavam carregando arranjos elaborados. Músicos ensaiavam no salão de baile. A cozinha fervilhava em preparação de iguarias. Para Eleanor, houve provas intermináveis de vestidos. Costureiras franzinas espetavam alfinetes enquanto ajustavam tecidos caros ao redor de seu corpo. A Sra. Graves supervisionava tudo com um olhar crítico de falcão. O vestido final era uma obra de arte em seda azul meia-noite que parecia líquida quando capturava a luz. O corpete justo era bordado com fios de prata, formando padrões de constelações. A saia fluía em camadas suaves que sussurravam ao menor movimento. Decote modesto, mas elegante. Mangas longas de renda transparente. Eleanor mal reconheceu a própria imagem no espelho. Parecia uma princesa de contos de fadas. Ou uma bela prisioneira preparada para sacrifício. A noite do baile chegou com neblina densa que transformava a propriedade Ravenscroft em algo saído de um conto gótico. Lanternas iluminavam o caminho da entrada, guiando carruagens que chegavam em sucessão constante. O som de músicas e vozes já preenchia o ar, mesmo antes de Eleanor descer de seus aposentos. E Victor aguardava ao pé da escadaria, impecável em traje de gala completamente negro, casaca com caudas, colete bordado, gravata branca imaculada. Sua máscara era simples, apenas uma faixa de veludo preto que cobria os olhos. Mas, de alguma forma, isso apenas intensificava a impressão de perigo que ele emanava. Quando Eleanor começou a descer os degraus, segurando cuidadosamente a saia com uma mão e o corrimão com a outra, Victor ergueu os olhos e congelou completamente. Eleanor viu a reação, a maneira como os olhos dele se arregalaram minimamente, como sua mandíbula se apertou, como os dedos se fecharam em punhos inconscientes ao lado do corpo. Por um momento brevíssimo, a máscara de indiferença dele rachou. Ela parecia etérea descendo aquela escadaria. O vestido azul meia-noite criava a ilusão de que ela flutuava. Os bordados prateados capturavam a luz das velas, fazendo-a brilhar como criatura celestial. O cabelo castanho escuro fora preso em um penteado elaborado com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A máscara de renda branca que cobria apenas os olhos enfatizava a delicadeza de seus traços. Eleanor alcançou o piso térreo e parou diante de Victor, esperando algum comentário. Ele abriu a boca como se fosse falar, fechou-a novamente, então finalmente ofereceu o braço com um movimento rígido. "Estás adequada", conseguiu dizer, a voz saindo mais rouca que o normal. Eleanor aceitou o braço, sentindo os músculos tensos sob o tecido do casaco. Agradecida pelo entusiasmo avassalador. Ele não respondeu, mas Eleanor percebeu uma tensão nova em sua postura, como se ele estivesse se forçando a manter distância quando cada instinto sugeria o oposto. O salão de baile era uma explosão de luxo e luz. 3 lustres de cristal imensos pendiam do teto altíssimo, suas centenas de velas refletindo em espelhos estrategicamente posicionados para multiplicar o efeito. As paredes eram forradas com painéis de damasco dourado. Flores, rosas brancas, lírios, hortênsias azuis enchiam todos os vasos disponíveis. Uma orquestra de 15 músicos ocupava uma plataforma elevada ao fundo. E pessoas.
Centenas delas, todas ricamente vestidas, todas usando máscaras elaboradas, todas conversando, rindo, bebendo champanhe, servido por lacaios em bandejas de prata. A entrada de Eleanor e Victor provocou uma onda de silêncio que se propagou pelo salão como pedra lançada em lago calmo. Cabeças viraram-se. Conversas pararam. Olhos escrutinaram Eleanor atrás de máscaras coloridas. Victor apertou minimamente o braço dela. Uma advertência ou apoio? Eleanor não tinha certeza. Sorri, sussurrou ele, voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Lembra-te, és uma Ravenscroft agora. Eleanor forçou seus lábios a curvarem-se em algo que esperava parecer um sorriso confiante. Manteve a cabeça erguida, os ombros para trás, a postura impecável. Iniciaram o circuito social. Victor apresentava a cada grupo de convidados com formalidade mecânica. Minha esposa, Lady Eleanor Ravenscroft. As reações variavam. Alguns ofereciam cumprimentos educados, outros mal disfarçavam a surpresa. Alguns, poucos, mas perceptíveis, demonstravam desdém aberto. Foi Lady Pemberton, uma matrona robusta com penas de pavão em sua máscara exagerada, quem lançou a primeira farpa venenosa. Lady Ravenscroft, que surpresa deliciosa! Sua voz gotejava falsa doçura. Devo dizer, nunca imaginei que uma Hawthorne usaria este nome. Tempos verdadeiramente interessantes, não são? Eleanor sentiu Victor tensionar-se ao lado dela, mas respondeu antes que ele pudesse intervir. De fato, Lady Pemberton, a vida nos surpreende de formas inesperadas. Ainda bem que temos a capacidade de adaptação, não concorda? O sorriso de Lady Pemberton vacilou. Certamente. Mas as farpas continuaram. Comentários velados sobre origens questionáveis e alianças improváveis, e como as circunstâncias mudam. Cada um deles era uma agulha fina, desenhada para perfurar sem sangrar visivelmente. Eleanor manteve a compostura com esforço hercúleo, sorria, respondia com cortesia gélida, não permitia que vissem quanto cada palavra a atingia. A música começou, uma valsa vienense. Casais deslizaram para a pista de dança em movimento coordenado. Victor virou-se para Eleanor. Dançarás comigo? Não era convite, era obrigação. O primeiro dança sempre pertencia ao casal anfitrião. Eleanor colocou a mão na dele. Mesmo através das luvas de seda, sentiu o calor. Victor guiou-a para o centro da pista, enquanto os outros casais se afastavam respeitosamente para dar-lhes espaço. A mão de Victor pousou em sua cintura. A outra segurou seus dedos com firmeza surpreendente. Eleanor colocou a mão livre no ombro dele, sentindo o músculo sólido sob o tecido. A música começou. Eles se moveram. E Eleanor descobriu que Victor dançava com a mesma precisão controlada com que fazia tudo mais. Cada passo era exato, cada giro calculado. Ele guiava com autoridade absoluta, mas não cruelmente. Ela apenas precisava seguir, confiar que ele não a deixaria cair. Por alguma razão, isso pareceu uma metáfora para tudo mais. Enquanto rodavam pela pista tão próximos que Eleanor podia sentir o calor corporal dele através das camadas de roupa, algo mudou. A tensão entre eles transformou-se. Ainda estava presente, impossível ignorar, mas adquiriu uma qualidade diferente. Não era apenas desconforto, era antecipação. Os olhos de Victor estavam fixos nos dela. Sob a máscara, Eleanor podia ver cada nuance de expressão, a maneira como sua mandíbula se apertava, como uma veia pulsava em sua têmpora, como sua respiração parecia ligeiramente acelerada. Ele a observava não como objeto, não como obrigação, mas como algo que capturava sua atenção completamente, quase contra sua vontade. E mão dele, em sua cintura, apertou minimamente. Os dedos queimavam através da seda do vestido. Eleanor sentiu seu próprio coração acelerar em resposta.
A distância entre eles, já pequena pela natureza da dança, pareceu encolher mais. Centímetros tornaram-se milímetros. Eleanor podia ver os cílios escuros de Victor, a pequena falha no cinza de seus olhos, onde apareciam pontos de verde musgo. Sua respiração misturou-se. O perfume masculino de tabaco e algo mais escuro, talvez cedro, talvez especiarias, envolveu Eleanor como fumaça invisível. A música alcançou um crescendo. Victor girou-a com mais força, puxando-a mais perto, e por um momento alarmante, Eleanor pensou que ele fosse beijá-la ali mesmo, diante de todos. Mas ele não fez. Apenas segurou seu olhar com uma intensidade que queimava mais que qualquer contato físico poderia. Então, a música terminou. O salão explodiu em aplausos educados. Victor recuou um passo, soltando-a com relutância visível. Fez uma reverência formal. Eleanor correspondeu com uma curtsy, tentando ignorar o tremor em suas pernas. Quando endireitou-se, Victor já estava se afastando, desaparecendo entre a multidão de convidados. Eleanor ficou sozinha no centro da pista, sentindo centenas de olhos sobre ela, tentando compreender o que diabos havia acabado de acontecer. O resto da noite passou em um borrão. Mais danças com outros cavalheiros que Victor aparentemente aprovara. Mais conversas vazias, mais champanhe que ela mal tocou. Foi perto da meia-noite que a crise explodiu. Eleanor estava conversando com um grupo de senhoras perto da mesa de refrescos quando ouviu a comoção. Vozes elevadas. Movimento súbito. A música parou abruptamente. Virou-se para ver Victor no centro de um círculo de homens, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Em sua mão segurava um conjunto de papéis. Isto, a voz de Victor cortou o salão como lâmina. É uma falsificação grotesca. Um homem que Eleanor reconheceu vagamente como Lord Ashford, um magistrado local, deu um passo à frente. Com todo respeito, Ravenscroft, os documentos parecem autênticos. Selos, assinaturas, datas. Se o que eles alegam é verdade, o que alegam, Victor interrompeu friamente, é que a propriedade Hawthorne Manor foi adquirida através de fraude, que Sir Edmund Hawthorne falsificou títulos de posse, que sua filha, ele olhou diretamente para Eleanor através da multidão, não tem direito a nenhuma herança e, portanto, nosso casamento foi baseado em falsas pretensões. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Eleanor sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Centenas de olhos viraram-se para ela. Alguns chocados, alguns com pena, alguns com satisfação cruel. A armadilha havia sido preparada cuidadosamente e ela caíra direto nela. Mas enquanto Eleanor processava o desastre que se desdobrava, algo dentro dela endureceu. Recusou-se a desmoronar. Não aqui. Não diante dessas pessoas que esperavam exatamente isso. Com passos firmes, atravessou o salão até onde Victor e os outros homens estavam. A multidão abriu caminho automaticamente. Posso ver os documentos? Sua voz saiu surpreendentemente firme. Victor hesitou, então estendeu-lhe os papéis. Eleanor examinou-os com cuidado. Eram realmente impressionantes em sua falsidade. Selos que pareciam oficiais, assinaturas que imitavam bem a caligrafia de seu pai. Mas havia erros, pequenos, mas definitivos. Este selo, Eleanor apontou, está datado de março de 1818, mas a propriedade Hawthorne Manor foi adquirida em dezembro de 1817. Impossível que este documento seja autêntico. Virou a página. Esta assinatura tem uma floreio no H que meu pai nunca usava. Ele sempre escrevia seu nome com traços retos, sem adornos. Qualquer documento verdadeiro dele confirmaria isso. Lord Ashford franziu a testa. Senhora, certamente... E estas testemunhas listadas, Eleanor prosseguiu implacavelmente, incluem um tal de Thomas Whitmore, que morreu em 1815, 2 anos antes da suposta fraude ter ocorrido.
a menos que assinaturas pós-morte sejam agora aceitas como evidência legal. Um murmúrio percorreu a multidão. Eleanor viu surpresa genuína nos rostos ao redor. E no rosto de Victor, escondido atrás da máscara, mas ainda visível em seus olhos, viu algo que poderia ser respeito nascente. Alguém, Eleanor declarou com voz clara que alcançou cada canto do salão. Foi a grandes esforços para fabricar estes documentos. A questão é, quem se beneficiaria de destruir o que resta da reputação Hawthorne? E quem tinha acesso suficiente a informações familiares para tornar a fraude quase convincente? Silêncio tenso. Então, do fundo do salão, uma voz masculina respondeu. Uma pergunta excelente, Lady Ravenscroft. A multidão separou-se para revelar um homem de meia-idade, alto e magro, com cabelos grisalhos e uma máscara dourada ornamentada. Eleanor não o reconheceu, mas sentiu Victor tensionar-se ao lado dela. Lord Nathaniel Blackwood, Victor disse, voz carregada de veneno contido. Que surpresa desagradável. Primo, Nathaniel respondeu com um sorriso que não alcançou os olhos. Sempre tão acolhedor. Virou-se para Eleanor. Permita-me apresentar-me adequadamente, Lady Ravenscroft. Sou o primo mais velho de teu marido e o herdeiro legítimo da propriedade Ravenscroft, caso algo acontecesse com Victor. Eleanor compreendeu instantaneamente. Era ele, o parente ambicioso que Victor mencionara vagamente semanas atrás. O homem que se beneficiaria se o casamento fosse invalidado, se Victor fosse desacreditado, se a linhagem fosse quebrada. Compreendo, disse Eleanor calmamente. E suponho que foi pura coincidência que estes documentos falsos aparecessem precisamente durante o baile da família? Nathaniel deu de ombros com elegância estudada. Coincidências acontecem. De fato, Eleanor virou-se para Lord Ashford. Milord, sugiro fortemente que uma investigação apropriada seja conduzida sobre a origem destes documentos. Tenho certeza que revelará verdades interessantes. Lord Ashford parecia profundamente desconfortável. Certamente, Lady Ravenscroft, isto será tratado apropriadamente. Mas o dano estava feito. O baile havia sido arruinado. Boatos se espalhariam. A mácula sobre o nome Hawthorne, e agora Ravenscroft, persistiria. Eleanor sentiu a exaustão abater-se sobre ela como onda pesada, mas manteve a máscara de serenidade até que Victor a guiasse para fora do salão, sob os olhares curiosos de 200 convidados. Somente quando chegaram ao corredor vazio é que Eleanor permitiu seus ombros caírem. Bem jogado! A voz de Victor rompeu o silêncio. Havia algo novo em seu tom. Não mais frieza, mas algo próximo de admiração. Eleanor olhou para ele, cansada demais para decifrar expressões. Apenas fiz o que qualquer pessoa racional faria. Não. Victor deu um passo mais perto. Tão perto que Eleanor precisou inclinar a cabeça para trás para olhá-lo nos olhos. Tu enfrentaste um salão cheio de predadores sociais e desmontaste suas acusações com lógica impecável. Não recuaste, não choraste, lutaste. Ele ergueu a mão lentamente, como se movendo-se através de água espessa, e tocou o rosto dela. Apenas um roçar de dedos contra a linha da mandíbula. Mas o contato queimou. Quem és tu, Eleanor Hawthorne? Sussurrou ele, mais para si mesmo que para ela. Eleanor não tinha resposta. Apenas ficou imóvel, sentindo a mão dele contra sua pele, vendo algo mudar nos olhos dele, o gelo derretendo para revelar algo muito mais perigoso embaixo. Fogo. Os dias seguintes ao baile foram tensos. Investigadores contratados por Lord Ashford vasculharam documentos, interrogaram testemunhas, seguiram rastros de dinheiro. Eleanor permaneceu em seus aposentos a maior parte do tempo, tentando processar o ataque e suas implicações. Victor tornara-se quase invisível novamente, mas quando seus caminhos se cruzavam, havia uma nova qualidade em seus olhares. Não mais a indiferença gélida,
algo mais quente, mais perigoso. Eleanor sentia o peso dele sobre ela. Mesmo quando estava sozinha, podia sentir sua presença fantasma, o calor de seus dedos contra sua mandíbula, a intensidade de seus olhos cinzentos. Foi na biblioteca, uma semana após o baile, que tudo mudou definitivamente. Eleanor estava imersa em um volume sobre história medieval quando ouviu a porta abrir. Ergueu os olhos, esperando ver um criado. Era Victor. Ele parou na entrada, claramente surpreso em encontrá-la ali. Eu não sabia que frequentavas a biblioteca. Todas as noites, Eleanor admitiu, quando não consigo dormir. Espero que não te incomode. Victor entrou lentamente, fechando a porta atrás de si. Por que eu me incomodaria? É tua casa também. Aquelas palavras tão simples causaram um calor inexplicável no peito de Eleanor. Victor aproximou-se das prateleiras, percorrendo os títulos com dedos distraídos. Que estás lendo? Eleanor mostrou-lhe o livro. História das Cruzadas. Achei fascinante a logística de mover exércitos através de continentes. Ele arqueou uma sobrancelha, genuinamente intrigado. Não era o que esperava que escolhesses. E o que esperavas? Romances açucarados? Um sorriso mínimo curvou os lábios dele. Talvez... Eleanor fechou o livro. Tenho interesse em muitas coisas, Victor. Simplesmente nunca me perguntaste. Silêncio. Então Victor puxou uma poltrona próxima e sentou-se, algo completamente inesperado. Normalmente ele mantinha distância. Agora estava a menos de 1 metro. Então estou perguntando, disse ele. Quem és, Eleanor? Além da filha de Edmund Hawthorne, além de Lady Ravenscroft, quem és quando ninguém está observando? A pergunta surpreendeu Eleanor por sua sinceridade. Ela considerou por um longo momento. Alguém que ama aprender, respondeu finalmente, que prefere livros a pessoas, na maioria das vezes, que acredita em justiça mesmo quando esta é rara, que hesitou, que se sente sozinha, mesmo em salões cheios. Victor observou-a com tal intensidade que Eleanor sentiu-se nua, apesar das camadas de roupa. Eu também, admitiu ele suavemente. Aquelas 2 palavras abriram uma fissura em sua armadura. Eleanor viu através dela para o homem por baixo. Não o lorde frio e implacável, mas alguém que carregava dor própria. Por que te casaste comigo, Victor? Eleanor perguntou novamente, mas desta vez não como acusação, como pedido genuíno de verdade. Victor recostou-se na poltrona, olhando para o teto como se procurasse palavras no espaço vazio. Porque precisava. De uma esposa, sim. De uma aliança, sim. Mas também... Fez uma pausa longa. Porque sou covarde. Eleanor piscou surpresa. Covarde? Tu? Meu irmão mais novo morreu há 3 anos. Victor disse abruptamente. Pneumonia. Ele era tudo que eu não sou. Gentil, risonho, amado por todos. Quando ele morreu, algo dentro de mim morreu também. Tornei-me... Gesticulou vagamente para si mesmo. Isto, um homem vazio ocupando um título. E eu? Eleanor sussurrou. Tu eras conveniente, ele admitiu com honestidade brutal. Uma mulher que precisava de salvação, que não esperaria amor, que me permitiria continuar existindo sem verdadeiramente viver. Encontrou os olhos dela. Mas tu não cooperaste. Como assim? Recusaste-te a ser invisível, a ser conveniente, a ser qualquer coisa que eu esperava. Frustração coloriu sua voz. E agora não consigo parar de pensar em ti, de observar-te, de desejar. Cortou-se abruptamente. O ar entre eles tornou-se carregado. Eleanor sentia o coração batendo selvagemente. Desejar o quê? Victor levantou-se abruptamente, afastando-se como se ela queimasse. Não importa. Isto foi um erro. Victor. Boa noite, Eleanor. Ele saiu da biblioteca deixando Eleanor sozinha, com seu coração acelerado e 1000 perguntas sem resposta. Mas algo mudara irrevogavelmente.
A distância entre eles, tão cuidadosamente mantida, começava a desmoronar. Nos dias seguintes, Eleanor percebia Victor observando-a. Durante jantares, quando cruzavam-se nos corredores, seus olhos a seguiam com intensidade quase tangível, e Eleanor descobria-se respondendo, demorando-se um segundo a mais quando seus dedos acidentalmente tocavam ao passar o sal, mantendo seu olhar um batimento cardíaco além do apropriado, usando vestidos que sabia que chamavam sua atenção. Era um jogo perigoso, uma dança diferente daquela no baile. A crise final chegou inesperadamente. Nathaniel Blackwood retornou. Não sozinho, mas acompanhado por advogados e documentos adicionais. Desta vez, não eram falsificações grosseiras. Eram cartas, antigas, amareladas, mas aparentemente autênticas. Cartas do pai de Eleanor para homens questionáveis. Discussões sobre dívidas, menções a acordos secretos. Nada conclusivo, mas suficiente para lançar dúvida. E o golpe final. Uma certidão que sugeria que Eleanor poderia ser filha ilegítima de Edmund, não sua herdeira legal. Victor confrontou Nathaniel no escritório principal. Eleanor estava presente, insistiu em estar. Isto é mentira, Victor declarou, segurando a certidão com tanta força que o papel amassou. Óbvio, falsificação. Prova-o, Nathaniel respondeu calmamente. Ou admite que te casaste com uma bastarda que não tem direito ao nome Hawthorne, quanto mais Ravenscroft. Eleanor sentiu o mundo inclinar. Se aquilo se provasse verdade, ou pior, se não pudesse ser definitivamente provado falso, seria destruída. O casamento poderia ser anulado. Ela seria lançada de volta na pobreza, mas agora com reputação completamente arruinada. Antes que Victor pudesse responder, Eleanor falou. Há uma maneira de resolver isto definitivamente. Ambos os homens olharam para ela. O advogado de meu pai mantinha registros meticulosos. Cada documento importante, cada transação, cada nascimento registrado. Se conseguirmos acesso aos seus arquivos, encontraremos a verdade. Nathaniel sorriu friamente. E onde estão esses arquivos, supostamente? Com o magistrado, Eleanor disse. Lord Ashford herdou-os quando o advogado faleceu. Silêncio. Então Victor virou-se para Nathaniel. Então iremos até Ashford, agora, os três, e resolveremos isto definitivamente. A viagem até a propriedade de Lord Ashford foi feita em silêncio gelado. A carruagem balançava violentamente na estrada esburacada. Eleanor sentava-se ao lado de Victor, hiperconsciente de cada ponto onde seus corpos se tocavam acidentalmente. Nathaniel, sentado oposto a eles, observava com um olhar calculista. Admiro tua confiança, querida prima, mas documentos podem ser destruídos, alterados, perdidos convenientemente. Não por Lord Ashford, Eleanor respondeu com mais convicção do que sentia. Ele é muitas coisas, mas não corrupto. Nathaniel deu de ombros. Veremos. Lord Ashford recebeu-os em sua biblioteca privada, claramente desconfortável com a situação. Isto é altamente irregular, murmurou enquanto conduzia-os a um armário trancado. Mas, dadas as circunstâncias, abriu o armário, revelando pilhas de documentos organizados meticulosamente. Registros do falecido Sr. Whitby, advogado da família Hawthorne. Eleanor avançou, dedos tremendo ligeiramente, enquanto começava a procurar. Victor posicionou-se ao lado dela, sua presença sólida e reconfortante. Demorou 20 minutos, mas finalmente Eleanor encontrou um registro de nascimento original, com selo oficial, assinaturas de testemunhas incluindo o próprio Lord Ashford, mais jovem então, e detalhes inequívocos. Eleanor Hawthorne, filha legítima de Edmund e Catherine Hawthorne, nascida em 15 de março de 1802. Herdeira legal de todas as propriedades Hawthorne. Mãos tremendo, Eleanor estendeu o documento para Lord Ashford. É autêntico? Ele examinou cuidadosamente, então assentiu. Sem dúvida,
Eu mesmo testemunhei este registro. Eleanor Hawthorne é exatamente quem sempre alegou ser. Nathaniel empalideceu. Isto não prova. Prova tudo, Victor cortou friamente. E agora temos uma questão diferente. Quem fabricou os documentos falsos? Quem pagou por eles? E quem será responsabilizado legalmente por tentativa de fraude e difamação? Lord Ashford franziu a testa severamente. Questões excelentes que exigem investigação completa. Foi naquele momento que Nathaniel cometeu seu erro fatal. Tentou sair discretamente em direção à porta. Prendei-o, Victor ordenou friamente aos guardas de Ashford, que esperavam no corredor. Nathaniel foi detido, e sob interrogatório legal apropriado, a verdade desmoronou. Ele havia fabricado tudo. Os documentos, as cartas, a certidão falsificada. Contratar forjadores habilidosos, subornar testemunhas, manipular informações. Tudo numa tentativa desesperada de desacreditar Victor e Eleanor, esperando herdar a propriedade Ravenscroft. A punição foi rápida e absoluta. Nathaniel foi exposto publicamente, perdeu todos os títulos e propriedades, foi banido da sociedade de Ashford. Sua reputação, cuidadosamente construída por décadas, destruída em questão de dias. A justiça, Eleanor descobriu, podia ser elegante e absolutamente brutal ao mesmo tempo. Mas o mais importante aconteceu na viagem de volta para casa. A carruagem balançava suavemente. A noite caíra, transformando o mundo além das janelas em sombras indistintas. Dentro, iluminados apenas por uma pequena lanterna balançante, Eleanor e Victor sentavam-se lado a lado em silêncio. Victor virou-se para olhá-la. Na luz fraca, seus olhos pareciam quase negros. Eu estava errado sobre ti. Sobre tudo. Como assim? Pensei que precisava de uma esposa conveniente, silenciosa, invisível. Ele balançou a cabeça. Mas tu és extraordinária, Eleanor. Corajosa quando devias estar aterrorizada. Inteligente quando esperava-se submissão. Tu me desafias sem sequer tentar. Eleanor sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu não queria desafiar-te. Apenas queria sobreviver. Eu sei. Victor ergueu a mão, hesitou, então finalmente tocou o rosto dela com ternura que ela jamais imaginara nele. E admiro-te por isso, mais do que posso expressar. Eleanor virou-se para ele, fechando a pequena distância entre eles. Victor, preciso que saibas. Ele interrompeu, voz rouca, que podes partir se desejares. Darei-te recursos, proteção, qualquer coisa que precises para reconstruir tua vida longe de mim. Não te prenderei neste casamento se não o desejas. Eleanor ficou chocada. Por que me dirias isso? Porque mereces escolha, Victor disse simplesmente. Algo que te foi tirado uma vez. Não repetirei essa injustiça. As lágrimas transbordaram. Eleanor não tentou detê-las. E se eu escolher ficar? Victor congelou. Por quê? Havia quase desespero em sua voz. Por que escolherias permanecer em um casamento que começou como obrigação? Eleanor tomou a mão dele, entrelaçando seus dedos. Porque não é mais obrigação, não para mim, e acho que não é mais para ti também. Por um longo momento, Victor simplesmente olhou para seus dedos entrelaçados. Então, lentamente, ergueu a mão dela e pressionou os lábios contra seus nós dos dedos. O beijo foi suave, reverente, completamente diferente do contato formal no altar. Eu não sei como fazer isto, confessou ele. Como ser marido de verdade. Como amar. Nem eu, Eleanor sussurrou. Mas talvez possamos aprender juntos. Victor puxou-a para si, abraçando-a com força, quase desesperada. Eleanor afundou contra seu peito, ouvindo o coração bater forte e rápido abaixo de sua orelha. Ficaram assim, abraçados na carruagem balançante, enquanto o mundo desaparecia ao redor. Pela primeira vez desde o casamento, Eleanor sentiu-se segura.
não porque estava protegida por um nome ou posição, mas porque estava nos braços de alguém que verdadeiramente a via. E escolhera ficar. A primavera chegou a Ashford, transformando a paisagem em explosão de cores. Flores silvestres cobriam os campos. Árvores brotavam folhas verde-tenras. O ar carregava perfume de terra úmida e coisas novas crescendo. Eleanor caminhava pelos jardins da mansão Ravenscroft, uma cesta de flores recém-cortadas em um braço. Sarah seguia alguns passos atrás, conversando animadamente sobre preparativos para o jantar formal daquela noite. Mas Eleanor mal ouvia. Sua mente vagava por caminhos mais pessoais. 3 meses haviam passado desde a exposição de Nathaniel. 3 meses durante os quais sua vida transformara-se de maneiras que jamais imaginara possíveis. O casamento com Victor deixara de ser fachada. Lentamente, cuidadosamente, como brotos delicados emergindo de solo congelado, construíam algo real. Ainda havia momentos de desconforto, silêncios estranhos, incertezas sobre como navegar intimidade quando ambos eram tão inexperientes nela. Mas também havia algo mais: conversas noturnas na biblioteca, caminhadas matinais pelos terrenos, risadas compartilhadas sobre trivialidades. Victor tornara-se menos pedra e mais homem. Sorria com mais frequência. Tocava a Eleanor casualmente, uma mão no ombro, dedos roçando ao passar documentos, abraço prolongado quando pensavam que ninguém observava. E Eleanor florescia sob essa atenção. A mulher que entrara na mansão Ravenscroft, pálida e quebrada, agora irradiava vitalidade. Seus olhos brilhavam, seus passos eram leves. Encontrara propósito, reorganizando a biblioteca, auxiliando com correspondências, envolvendo-se em projetos de caridade para famílias necessitadas de Ashford. Mas ainda faltava algo. A consumação completa de seu casamento permanecia não realizada. Victor mantinha distância física respeitosa, parecendo esperar algum sinal dela que Eleanor não sabia como dar. Até aquela noite. O jantar formal fora a ideia de Victor, uma forma de apresentar Eleanor definitivamente à sociedade não como noiva forçada, mas como Lady Ravenscroft em pleno direito. 50 convidados compareceram, todas as famílias importantes de Ashford. Magistrados, comerciantes, até mesmo alguns que haviam participado do desastroso baile de máscaras. Eleanor desceu a escadaria vestida em seda verde esmeralda, que combinava perfeitamente com seus olhos quando capturavam a luz. O corpete era modestamente decotado, mas impecavelmente cortado para enfatizar sua silhueta delicada. Cabelos soltos em cachos suaves, que cascateavam sobre ombros nus. Esmeraldas, as joias de família Ravenscroft, cintilando em seu pescoço e orelhas. Victor aguardava ao pé da escada. Quando a viu, parou de respirar visivelmente. Eleanor alcançou-o, aceitando sua mão estendida. Ele puxou-a ligeiramente mais perto, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. "Estás deslumbrante." O calor de sua respiração contra a pele sensível enviou arrepios por toda sua espinha. Eleanor virou a cabeça, seus lábios quase, roçando a bochecha dele. "Obrigada." A tensão entre eles era quase visível. Elétrica. Promessa não cumprida pairando no ar. O jantar transcorreu magnificamente. Conversas fluíam, risos ecoavam. A comida era excepcional. E no centro de tudo, Eleanor e Victor, um casal que claramente transformara-se de estranhos forçados em algo genuíno. As pessoas notavam. Eleanor via nos olhares curiosos, nos sorrisos aprovadores. A narrativa mudara. Não eram mais o casamento escandaloso nascido de necessidade. Era um exemplo de como até uniões improváveis podiam florescer em algo belo. Após o jantar, enquanto os convidados retiravam-se para o salão para música e entretenimento, Lord Ashford aproximou-se de Eleanor. "Lady Ravenscroft, um momento se puder."
Eleanor excusou-se do grupo com quem conversava. Certamente, milord. Ashford guiou-a para um canto mais privado. Seu rosto estava sério. Há algo que devo dizer-te. Algo que venho adiando, mas que mereces saber. Eleanor sentiu apreensão surgir. Sim? Teu pai, Sir Edmund. Ashford começou cuidadosamente. Era meu amigo próximo. Quando ele morreu, havia circunstâncias suspeitas. Dívidas que apareceram subitamente, documentos que desapareceram, testemunhas que mudaram suas histórias. Eleanor segurou a respiração. Estás dizendo... Estou dizendo que suspeito fortemente que teu pai foi vítima de conspiração, que alguém sabotou suas finanças deliberadamente, destruiu sua reputação e causou indiretamente sua morte. Ashford fez uma pausa pesada. E acredito que esse alguém foi Nathaniel Blackwood. O mundo inclinou. Eleanor segurou-se na parede próxima. Por quê? Por inveja, por ganância. Edmund bloqueara um acordo de negócios que beneficiaria Nathaniel enormemente. Nathaniel vingou-se da única forma que sabia, destruindo-o financeira e socialmente. Ashford colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Não posso provar definitivamente, mas os padrões são muito similares ao que ele tentou fazer contigo. Nathaniel tinha um método: sabotagem lenta, através de boatos e documentação falsa. Eleanor sentiu lágrimas queimarem. Seu pai, inocente, destruído por um homem cruel movido por mesquinhez. Por que me dizeis isto agora? Sussurrou. Porque mereces conhecer a verdade e porque Nathaniel pagou finalmente por seus crimes. Ashford apertou gentilmente seu ombro. Teu pai foi homem honrado, Eleanor. Sua memória pode ser restaurada. Mais tarde, naquela noite, após os últimos convidados partirem, Eleanor encontrou-se sozinha na biblioteca. Lágrimas finalmente fluíam livremente. Não de tristeza, mas de alívio complexo misturado com pesar. Seu pai havia sido inocente. Tudo o que sofreram, a pobreza, a humilhação, o casamento forçado, nascera de mentiras de um homem cruel. Mas também levara-a até aqui, até Victor, até uma vida que, contra todas as expectativas, tornara-se algo que ela verdadeiramente desejava. A porta da biblioteca abriu-se. Victor entrou, ainda vestido formalmente, mas com a gravata afrouxada e os primeiros botões do colete abertos. Graves disse que estavas aqui, explicou suavemente. Viu as lágrimas em seu rosto e cruzou o espaço entre eles em 3 passos largos. Eleanor, o que aconteceu? Ela contou-lhe tudo o que Ashford revelara. Enquanto falava, Victor puxou-a para seus braços, segurando-a enquanto seu corpo sacudia com soluços contidos. Lamento, murmurou ele contra seus cabelos. Lamento terrivelmente que teu pai sofreu isso. Lamento que tu sofreu por consequência. Eleanor afastou-se ligeiramente, olhando para cima através de cílios úmidos. Mas se não tivesse acontecido, eu nunca teria vindo aqui. Nunca te teria conhecido. Nunca teria... Hesitou. Nunca teria o quê? Victor perguntou suavemente. Nunca teria me apaixonado. As palavras saíram antes que Eleanor pudesse detê-las. Congelou, chocada com sua própria audácia. Victor ficou completamente imóvel. Seus olhos buscaram os dela, procurando certeza. Eleanor, eu sei que não deveria sentir assim, ela apressou-se a dizer. Sei que nosso casamento não foi baseado em afeto. Sei que tu ofereceste distância e respeito, e eu deveria ser grata por isso. Mas eu... Engoliu em seco. Eu te amo, Victor. Não posso mais fingir que não. O silêncio que se seguiu pareceu durar eternidade. Eleanor preparou-se para a rejeição gentil, para constrangimento, para tudo menos o que aconteceu a seguir. Victor segurou seu rosto com ambas as mãos, inclinando-o para cima. Seus olhos cinzentos queimavam com intensidade que roubou o fôlego dela.
Eleanor, sua voz era rouca, cada palavra carregada de emoção bruta. Tu me desafia e me assombra e me completa de formas que não consigo explicar. Tentei manter distância porque pensei que era o que tu querias, o que merecia, mas... Respirou profundamente. Amo-te também, desesperadamente, completamente, e se me deres permissão, passarei o resto de minha vida provando isso. Então ele a beijou. Não foi como o beijo formal no altar. Não foi cerimonial ou distante. Foi urgente, profundo, reverente. As mãos dele deslizaram de seu rosto para a cintura, puxando-a contra ele até não haver espaço entre seus corpos. Eleanor agarrou-se a seus ombros, devolvendo o beijo com fervor igual. Toda a atenção acumulada durante meses descarregou naquele momento. Meses de olhares roubados, de toques acidentais, de desejos não ditos. Tudo culminando neste beijo que parecia reescrever a história deles completamente. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Victor pressionou a testa contra a dela. "Vem comigo", sussurrou. Eleanor sabia o que ele pedia. A consumação final de seu casamento, a transformação completa de contrato em verdadeira união. "Sim", ela respondeu sem hesitação. Victor entrelaçou seus dedos e guiou-a para fora da biblioteca, através de corredores silenciosos, iluminados apenas por velas ocasionais, até seus aposentos privados. Não a suíte onde Eleanor dormira sozinha por meses, mas o quarto principal que ele nunca compartilhara. A porta fechou-se atrás deles com um clique suave. E naquela noite, sob luz de velas e luar filtrado através de cortinas de veludo, Eleanor e Victor finalmente tornaram-se marido e esposa em todos os sentidos. Não por obrigação, não por transação, mas por escolha mútua e amor que haviam cultivado apesar, ou talvez por causa, de todas as adversidades. A Aurora encontrou-os entrelaçados, Eleanor aninhada contra o peito de Victor, sua respiração sincronizada com os batimentos cardíacos dele. Victor observava-a dormir, maravilhado por como sua vida transformara-se. Ele entrara naquele casamento como homem morto por dentro. Ela o ressuscitara sem sequer tentar, apenas sendo quem era, corajosa, íntegra, impossível de ignorar. Eleanor acordou para encontrá-lo observando-a. Corou suavemente sob seu escrutínio. "Bom dia", sussurrou ele, beijando sua testa. "Bom dia", ela respondeu, sorrindo contra seu peito. Permaneceram assim, adiando inevitavelmente o momento em que precisariam erguer-se e enfrentar o mundo. Mas quando finalmente o fizeram, foi juntos, como verdadeiros parceiros. 6 meses depois, Eleanor estava no pátio principal da mansão Ravenscroft, supervisionando a distribuição de cestas para famílias necessitadas de Ashford. Projeto de caridade que iniciara pequeno, mas crescera exponencialmente. Victor observava da janela de seu escritório, sorriso discreto curvando seus lábios. A mulher que ele desposa por conveniência transformara-se em força da natureza, reorganizando não apenas sua vida pessoal, mas a comunidade inteira. E ele amava-a ainda mais por isso. A sociedade de Ashford aceitara finalmente sua união, não como escândalo, mas como exemplo de redenção. A história tornara-se lenda local. O casamento que começou na injustiça, mas transformou-se em amor verdadeiro. Eleanor nunca recuperou completamente a fortuna Hawthorne, mas descobriu que não precisava dela. Como Lady Ravenscroft, tinha recursos e posição para fazer diferença real. E, mais importante, tinha parceiro que a apoiava incondicionalmente. Quanto a Nathaniel Blackwood, desapareceu da sociedade completamente. Alguns diziam que fugira para o continente. Outros que morrera na obscuridade. Ninguém sabia ao certo. E ninguém realmente se importava. Ele tornara-se nota de rodapé irrelevante em história maior. Aquela noite, durante jantar íntimo apenas para 2, Victor ergueu sua taça de vinho. "Um brinde", anunciou.
olhos cintilando com afeto. "Há quê?" Eleanor perguntou sorrindo. "Há escolhas, as que fizemos, as que ainda faremos." Segurou sua mão livre sobre a mesa. "Entrei neste casamento esperando obrigação. Encontrei propósito, esperava conveniência. Encontrei amor, esperava vazio. Encontrei plenitude." Eleanor sentiu lágrimas, as boas, picar em seus olhos. "E eu entrei esperando prisão. Encontrei liberdade. Esperava humilhação. Encontrei dignidade. Esperava sobreviver. Encontrei motivo para verdadeiramente viver." Suas taças encontraram-se com um toque delicado de cristal. E assim, no salão iluminado por velas da mansão, que testemunhara tanto transformação quanto redenção, dois seres que começaram como inimigos celebraram a vitória mais doce de todas. O amor conquistado através de adversidade, escolha deliberada e coragem de acreditar que até os inícios mais sombrios podiam florescer em finais luminosos. O casamento que chocou a todos não foi pela união forçada. Foi pelo que nasceu depois dela. Breve. No te preocupes. Muchas gracias, muchas ¿Vives gracias. sola? Sí, estoy... ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciendo una casa ahí, pretendo hacer una cafetería. Vente. Tan bonito No estos te quedes cafés. aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese Bueno, raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Estoy con la chamba de streamer. No pasa nada. Anda a la mar tú. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. Ya no me sirve más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chetándome ahora mismo. Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no, es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que subieras. No había visto. Muchas gracias. Ven. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor. Ven. No, pero aquí me gusta, tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. mierda. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. No aquí le te digas vas así. no. a mi casa. Aquí, mira, huele a popis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate. Deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles, porque mínimo espero que hayan árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rosón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? ¿Tu segunda mano? Sí. ¿Y ese papel tan Tú eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, Para mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio, me encanta que estén en botella.
Sígueme. Necesitamos esto. Ok, ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería, entonces si no cumple... Yo te pago la cafetería. No, no, si yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tiene flores rosadas, no me sirve. Toma. Eso fue lo que me dio el mini. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito, qué linda. ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho. Solo ponlas en la mano y dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Ah. Y cuando te pegan hacen como gatos. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay. ¿Cómo que tu skin? Ahora no, de la cafetería. skin. No, 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 estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Dime. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero galeta, así que... No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? Bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, Ay, acércate ay. al creeper. Acércate al creeper. Ah, mira. ¿Quién se acaba de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. Ah, no, sí, sí. Y Sí, ya. conozco, y si conozco. llega a y si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Vente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenido, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo. Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas. Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una VTuber. Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Okami. Está Yo aquí andaba Okami. bautizando mi mina ya, espérame. Hola, Ah. hola, Kishi. Mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía ya? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía ya. Ah, gracias. Compré una VTuber, Kishi, salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, sí, a así es, robar así todo es. si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá. Viva. Así que Oye, bueno, ahora... y Bueno, la, mande. y la comida. Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comidas custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Así Ay, que yo no sé pasa cocinar. nada.
Hola, Rey. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. ¿Sabes un poquito? ¿Quién me llama? Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo, ¿Quién me sí, convoca? yo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa de no la tocarte, gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay cookies. No hay cookies. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte una cama aquí. ¿Cómo? Ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Weston. Ok, ok. Ven. Sígueme. ¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? ¿Eso? No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? ¿Por aquí? Tú súbete. Vamos a hacer muchas cosas. Dime, Me van a ¿qué tan matar. familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron.